Boa noite, meus queridos irmãos e irmãs da Igreja Presbiteriana e de todas as igrejas que acompanham esse culto nesse momento. Nós estamos dando início a mais um estudo bíblico. Estamos estudando o livro de Atos dos Apóstolos e o motivo é para nós encontrarmos uma base segura nesses tempos que nós temos vivido de tanta confusão religiosa, de tanta confusão doutrinária. Nós perdemos o referencial de uma igreja bíblica e, com certeza, a segurança se nós voltarmos os olhos para a Bíblia. O livro de Atos é o único livro histórico do Novo Testamento. Nele nós temos a história da igreja nos seus primeiros dias e nós estamos estudando capítulo por capítulo o comportamento da igreja nos primeiros dias, tanto a igreja em Jerusalém, que é a igreja mãe, como as igrejas que vão se desdobrar resultantes do trabalho missionário daqueles dias. Eu quero convidar você a abrir a sua Bíblia ou ligar a sua Bíblia no capítulo 11 de Atos dos Apóstolos. Os versículos do número 19 até ao de número 26. Diz assim a palavra de Deus: Então, os que foram dispersos por causa da tribulação que sobreveio a Estevão, se espalharam até a Fenícia, Chipre e Antioquia, não anunciando a ninguém a palavra, senão somente aos judeus. Alguns deles, porém, que eram de Chipre e de Cirene, e que foram até Antioquia, falavam também aos gregos, anunciando-lhes o evangelho do Senhor Jesus. A mão do Senhor estava com eles, e muitos, crendo, se converteram ao Senhor. A notícia a respeito deles chegou aos ouvidos da igreja que estava em Jerusalém, e enviaram Barnabé até Antioquia. Tendo ele chegado e vendo a graça de Deus, alegrou-se e exortava a todos a que com firmeza de coração permanecessem no Senhor, porque era homem bom, cheio do Espírito Santo e de fé, e muita gente se uniu ao Senhor. E partiu Barnabé para Tarso à procura de Saulo. Tendo encontrado, levou-o para Antioquia, e por todo o ano se reuniram naquela igreja e ensinaram numerosa multidão. Em Antioquia foram os discípulos pela primeira vez chamados cristãos. Vamos orar, pedindo ao Espírito Santo que ilumine a nossa mente, o nosso entendimento, para nós sermos enriquecidos e orientados pelo exemplo da igreja primitiva. Bondoso Deus, muito obrigado pelo teu cuidado conosco e direção, pela oportunidade boa e rica que o Senhor nos concede de estarmos estudando as Escrituras, buscando referencial para a igreja dos nossos dias. E com certeza não há referencial melhor do que a igreja dos primeiros dias. É fato que nós temos muitas, inúmeras igrejas comprometidas com o ensino da palavra do Senhor. Mas é fato que é muito melhor apelarmos sempre para as Escrituras Sagradas, a fim de termos segurança naquilo que nós precisamos para a nossa caminhada. Assim oramos no nome santo do Senhor Jesus. Amém. Nós vamos começar aqui o versículo 19. Então, os que foram dispersos. Quem foram dispersos? Lucas, o autor, ele está retomando o assunto do capítulo 8. No capítulo de número 8, nós vamos ter a primeira perseguição movida contra a igreja devido à pregação de Estevão e à morte de Estevão. No versículo de número 4 do capítulo 8, entre mentes, os que foram dispersos iam por toda parte pregando a palavra. Nós tivemos uma interrupção no tema, porque Lucas estava introduzindo para nós
a história dos samaritanos, o evangelho chegando a Samaria, a história da conversão de Saulo e a história da conversão de Cornélio. Lucas estava preparando os leitores, estava preparando a igreja para entender o chamado dos gentios. Então agora Lucas volta lá onde ele havia parado. Os que foram dispersos por causa da tribulação que sobreveio a Estevão. Então, por causa da pregação de Estevão, uma perseguição foi movida contra a igreja. E essas pessoas saíram por toda parte. Toda parte aonde? Aqui Lucas vai nos trazer o relato de alguns lugares onde a palavra de Deus foi pregada por aqueles que saíram de Jerusalém, perseguidos por toda parte, pregando a palavra. Então ele diz que foram até a Fenícia, é o Líbano, foram até Chipre. Chipre é a cidade de Barnabé. E foram até Antioquia. Antioquia era a capital romana na Síria. Antioquia foi uma cidade fundada no ano 300 a.C. por Seleuco. E ele fundou essa cidade e homenageou o próprio pai, Antíoco. No ano 64, essa cidade ela foi tomada pelo Império Romano. Os historiadores dizem que a rua principal dessa cidade ela tinha 7 quilômetros de extensão e era pavimentada com mármore, sendo toda ela ladeada por colunas também de mármore. Também é dito que a cidade de Antioquia é a primeira cidade da antiguidade que tinha iluminação noturna. Então, era uma cidade marcada por imoralidade, era uma cidade marcada por jogos, era uma cidade que tinha muitos elementos culturais. Essa cidade chegou a ser chamada de a Cidade Dourada, Rainha do Oriente. Essa cidade de Antioquia, ela tinha uma população de mais de 500 mil de habitantes. Ela perdia em tamanho apenas para Roma e para Alexandria. Ou seja, das cidades citadas aqui, Antioquia torna-se um importante palco para a pregação do Evangelho. Aqui diz que não anunciavam a ninguém a palavra, senão somente aos judeus. Quando nós olhamos o capítulo de número 10 e o de número 11, principalmente, Pedro fazendo a defesa dos motivos que o levaram a pregar o evangelho para Cornélio, na cidade de Cesareia, ainda dentro do território judaico, nós conseguimos entender. A igreja estava correndo um risco muito grande, o cristianismo corria o risco de tornar-se uma extensão do judaísmo, ou uma seita oriunda do judaísmo. Os primeiros cristãos eram judeus convertidos, judeus de raiz, judeus nascidos em Israel, e os judeus helenistas, de cultura grega, que nasceram por outros cantos do Império Romano, influenciados pela cultura grega. Então eram judeus os primeiros convertidos. E onde alguns destes judeus chegavam, eles pregavam, inclusive, que os gentios, os não-judeus, deveriam seguir até os mesmos costumes dos judeus. Então, os capítulos anteriores preparam a igreja para que pudesse receber não-judeus no seu seio. Mas esses irmãos, a princípio, eles estão comprometidos com o evangelho aos judeus. E a cidade de Antioquia, como uma grande cidade que era, e os judeus espalhados por todas as partes do mundo, como era natural que houvesse uma colônia judaica expressiva em Antioquia. Mas nos chama a atenção o versículo seguinte: alguns deles, porém, quem? Esses que foram dispersos e saíram pregando para Fenícia, para Chipre, para Antioquia. Então, alguns desses que eram de Chipre e de Cirene e que foram até Antioquia, falavam também aos gregos,
anunciando o evangelho do Senhor Jesus. Então nós temos aqui algo muito interessante, porque os judeus anunciavam o messiato de Jesus, a doutrina da messianidade de Jesus. Eles anunciavam que Jesus era o Messias que os profetas haviam prometido. Mas esse ensino não fazia sentido nenhum para os povos gentílicos, porque eles não conheciam a história judaica, eles não conheciam o Antigo Testamento. Então esses irmãos de Chipre e de Cirene, que faziam parte desses que foram dispersos, estavam pregando a palavra, eles começaram a anunciar o senhorio de Jesus Cristo. Então o texto fala que anunciava-lhes o evangelho do Senhor Jesus. E é muito significativo para nós aqui, porque nós não sabemos quem eram esses. Esses foram anônimos pregadores do evangelho para os gentios. Nós já tivemos oportunidade de ver nos capítulos anteriores Deus usando Pedro para introduzir o evangelho aos gentios e Deus chamando Paulo para que Paulo tivesse um ministério específico com os gentios, ou seja, os povos não judeus. Mas os primeiros que entram de fato pregando essa palavra são anônimos. Nós não sabemos quem são essas pessoas. E isso serve até de motivação para mim e para você. Então não foram apóstolos como Pedro e Paulo, ou outros apóstolos, ou pessoas renomadas lá dentre os diáconos, como por exemplo Filipe, que era pregador, que era evangelista. Então, um grupo de homens nos quais nós não temos um nome. Não é necessário ser um pregador ordenado, um ministro ordenado do Evangelho para pregar a palavra. O que é necessário é que nós sejamos obedientes à palavra de Deus. Jesus deu uma ordem para os seus discípulos: ide por todo o mundo, pregai o Evangelho a toda criatura. Esses irmãos de Chipre e de Cirene, esses irmãos entendiam muito bem o seu papel. Então eles não pregaram só para os judeus. Então um grupo desses foram pregar aos gregos. É preciso ter muito cuidado aqui agora. Por quê? Porque a expressão gregos, nós já estudamos isso também no livro de Atos, ela pode ser uma referência aos judeus de cultura helenista, os judeus de cultura grega, os judeus que nasceram fora dos domínios de Israel, que cresceram sob a influência da cultura e da língua grega. Então, gregos, algumas vezes na Bíblia, é uma referência a judeus. Mas aqui, gregos é uma referência, de fato, a não-judeus, a gregos mesmo, porque senão não faria sentido a explicação do versículo 19 desses irmãos pregando para judeus e de um grupo de Chipre e de Cirene pregando aos gregos. Então o evangelho de fato agora está alcançando os gentios. O que nós temos aqui é uma progressão do evangelho. O evangelho primeiro é pregado aos judeus. Então sobe-se mais um degrau. O evangelho é pregado aos samaritanos. Os samaritanos são meio judeus. Sobe-se mais um degrau. O evangelho é pregado a Cornélio, da corte italiana. Mas Cornélio, nós já vimos também, o texto bíblico diz que ele era temente a Deus, ou seja, uma expressão para alguém que não era um prosélito, alguém que não estava convertido à fé judaica, mas alguém que tinha o temor de Deus mediante a fé judaica. Ou seja, embora Cornélio fosse um gentio, ele ainda estava ligado às raízes da cultura e da religião dos judeus. Agora, de fato, e um detalhe também, que o Cornélio teve uma visão e ele pediu para que Pedro pregasse o evangelho para ele, segundo a visão que ele havia tido. Aqui não, eles não pediram nada. Os irmãos de Chipre e de Cirene entenderam que eles tinham que pregar o evangelho para os gentios. Então aqui de fato nós temos o avanço. O evangelho de fato rompe agora todas as barreiras. No versículo de número 21, a mão do Senhor estava com eles e muitos crendo se converteram ao Senhor. A mão do Senhor estava com eles.
Esses que pregaram o evangelho, eles foram dispersos por causa da palavra de Estevão e da perseguição movida contra a igreja. Aquilo que deveria ser motivo de tristeza, de desespero, de pânico, aqueles irmãos que largaram tudo e foram para tudo quanto é canto, fugindo por causa da perseguição que a igreja estava sofrendo, esses estão sob o controle de Deus. A boa mão de Deus estava controlando toda aquela situação. Então esse versículo serve para nos mostrar que mesmo em meio à dispersão, Deus estava no controle. A mão de Deus estava no controle de toda aquela situação. Versículo 22, a notícia a respeito deles chegou aos ouvidos da igreja que estava em Jerusalém e enviaram Barnabé a Antioquia. Percebe que bacana isso aqui? O contraste com o versículo 1 do capítulo 11. No capítulo 11, depois de Pedro ter pregado o evangelho para Cornélio, diz assim: chegou ao conhecimento dos apóstolos e dos irmãos que estavam na Judéia, que também os gentios haviam recebido a palavra de Deus. Quando Pedro subiu a Jerusalém, os que eram da circuncisão, ou seja, todo aquele grupo de irmãos apóstolos e os irmãos que faziam parte da igreja de Jerusalém, o arguíram. Eles fizeram um questionamento duro, severo com Pedro, porque eles não conseguiam entender que Pedro tivesse entrado na casa de um gentio e comido com um gentio. Aqui nós já percebemos que a igreja entendeu que agora judeus e gregos, judeus e gentios, judeus e não judeus, agora são um povo só. Então Deus está reunindo todo um povo como a sua igreja. E agora a igreja recebe com alegria essa notícia. Então a notícia a respeito dessa conversão que acontece em Antioquia chega aos irmãos em Jerusalém. Jerusalém é a igreja mãe. Jerusalém é a igreja principal. Eles recebem a notícia, agora eles não estão mais tomados daquele medo que eles estavam no início do capítulo 11, quando o primeiro gentio se converte, que é Cornélio, seus familiares e amigos que estavam em sua casa. Então, o que eles fazem? Eles mandam Barnabé até Antioquia. E por que enviar Barnabé? Porque Barnabé era de Chipre. Barnabé era alguém que tinha facilidade com a língua grega, ele dominava a língua grega, ele dominava os costumes gregos. Por que não mandaram Pedro e João como mandaram, por exemplo, para os samaritanos? Por que não foi Pedro como foi, por exemplo, para Cesareia para pregar para Cornélio? Cornélio estava todo debaixo da cultura judaica. Agora no Barnabé não. Barnabé é o melhor candidato. Barnabé é o melhor pastor que a igreja de Jerusalém tem para esse momento, para pregar o evangelho para esses que não são judeus. Então a igreja em Jerusalém, ela não só recebe com alegria o anúncio da conversão dos gentios da Antioquia, como ela manda o seu melhor pastor, a sua pessoa mais capacitada para pregar o evangelho ali. No versículo 23, tendo ele chegado e vendo a graça de Deus, alegrou-se e exortava a todos que com firmeza de coração permanecessem no Senhor. Barnabé, ele faz jus ao seu nome. Barnabé significa o filho da exortação. Barnabé significa o filho do encorajamento. Barnabé chega ali e ele vê a graça de Deus. A graça de Deus é algo que pode ser visto. A fé nós não vemos, mas a graça de Deus na vida de uma pessoa pode ser vista. Nós percebemos se alguém tem a graça de Deus ou se tal pessoa não tem a graça de Deus. Barnabé chegou e ele viu a graça de Deus sobre aquele povo. E então ele fez aquilo que era a sua especialidade. Nós lembramos muito bem, já estudamos, a maneira como Barnabé tratou com cuidado a Paulo, a maneira como ele o encaminhou aos apóstolos,
a maneira como ele encorajou os demais a receber Paulo, a maneira como ele motivou Paulo para que Paulo pudesse ser bem-sucedido ali no contato com os apóstolos. Então Barnabé é esse homem motivador, encorajador, que tem uma palavra de exortação, de desafio para a igreja. E exortava para que permanecessem no Senhor. É triste, mas as igrejas, as nossas igrejas, elas têm muita gente que desanima as pessoas de permanecerem no Senhor. Talvez você já tenha sido vítima de uma triste experiência, de que alguém tenha dito para você algo assim: você é da igreja tal? Tem uma pessoa ali na sua igreja que eu não tolero aquela pessoa. Não tem uma pessoa na sua igreja, eu prefiro ficar em casa do que conviver com alguém como aquela pessoa. Tem pessoas em nossas igrejas que elas não só não permanecem, como elas não deixam permanecer no Senhor aqueles que estão na igreja. Então Barnabé, ele tinha o ministério de fazer permanecer no Senhor. Muita gente entra e sai de nossas igrejas. Nós precisamos de homens e mulheres como Barnabé, homens e mulheres que têm o ministério do encorajamento, homens e mulheres que têm uma boa palavra, não aqueles homens e mulheres que estão envolvidos com picuinhas, com briguinhas, com dissensões, discórdias, que vivem arrumando confusões na vida do seio da igreja. Então Barnabé era o pastor que a igreja precisava naquele momento, para que eles permanecessem. Eles estavam numa cidade com mais de 500 mil de habitantes, uma cidade com uma vida noturna muito significativa, com muitos clubes noturnos, uma cidade marcada por muita imoralidade, uma cidade que tinha como uma das deusas, a deusa Dáfne, e as sacerdotisas eram prostitutas desse culto pagão. Então, Barnabé é aquele que chega em Antioquia para animar aqueles irmãos, para motivar de que eles receberam a boa mensagem, que Jesus é Senhor e que eles deveriam permanecer nesta mensagem. O versículo de número 24, porque era homem bom, cheio do Espírito Santo e de fé, e muita gente se uniu ao Senhor. Homem bom e cheio do Espírito Santo. Se você esforçar um pouquinho, vai lembrar-se do capítulo 6 do livro de Atos, que trata da instituição dos diáconos. Qual a característica que nos é dita sobre os diáconos? Que eram homens cheios do Espírito Santo. Vamos dar uma olhadinha nas Escrituras, no capítulo 6 do livro de Atos dos Apóstolos. O capítulo 6, o versículo 3, os apóstolos percebendo a necessidade, os problemas que estavam acontecendo na igreja. Mas, irmãos, escolhei dentre vós 7 homens de boa reputação, cheios do Espírito e de sabedoria. Não é justamente as características que estão presentes na vida de Barnabé? Um homem bom, um homem cheio do Espírito Santo e um homem com sabedoria suficiente para manter ali presentes aqueles que estavam convertidos a Cristo. Mas é muito bom também nós fazermos a ligação desse versículo de forma completa. 2 sentenças aqui. A primeira, porque era homem bom e cheio do Espírito Santo e de fé. A segunda, e muita gente se uniu ao Senhor. A segunda sentença, ela está relacionada com a primeira. O motivo pelo qual muita gente se uniu ao Senhor foi o bom testemunho de Barnabé como líder naquela igreja. Nós não podemos esquecer nunca, a vida do pregador é o seu ministério. Então, o ministério de Barnabé era a sua própria vida, era o seu próprio testemunho. O seu ministério é a sua vida. Como anda a sua vida ultimamente em relação às coisas espirituais, em relação ao reino de Deus? O seu ministério de pregação
aos seus familiares, aos seus amigos, o seu ministério de convidar as pessoas a permanecerem firmes na fé, o seu ministério é confirmado pelo seu testemunho. Então a vida do pregador é a vida do seu ministério. E isso nós podemos ver claramente na história de Barnabé. Eu e você precisamos cuidar do nosso testemunho, porque o nosso testemunho, a nossa vida é o nosso ministério. No versículo de número 25, e partiu Barnabé para Tarso, à procura de Saulo. Meus irmãos, nessa pequena sentença, esse pequeno versículo, nós encontramos coisas maravilhosas. Primeiro, nós encontramos humildade. A humildade de Barnabé de entender que ele sozinho não tinha condições de encarar um desafio tão grande como o daquela igreja em Antioquia. Ele precisava de um companheiro, ele precisava de um parceiro com ele. E isso até nos remete à bonita história da Reforma Protestante, quando nós lembramos da história da Genebra reformada dos dias de Calvino. Ali na Genebra estava um homem chamado Guilherme Farel. Esse homem convida Calvino para que Calvino estivesse ali em Genebra. A princípio, Calvino parece que vai rejeitar, mas depois, convencido por Farel, ele fica em Genebra. E com o tempo, Farel percebe que o ministério de Calvino é muito mais importante do que o seu próprio ministério. E então a primazia do ministério na cidade de Genebra, Guilherme Farel, ele deixa aos cuidados de Calvino. Eu e você já conhecemos a história de Calvino, talvez você conheça muito pouco a história de Guilherme Farel. Então Barnabé nos remete à história da reforma. Barnabé, ele vai abrir mão da primazia, porque nós vamos ver nos capítulos seguintes que a história vai mostrar Barnabé e Paulo, ou Barnabé e Saulo, e depois vai ter uma inversão, Saulo e Barnabé. Então Barnabé é esse homem humilde. Ele vai buscar alguém para ser o seu companheiro. Mas por que buscar em Tarso? Barnabé foi enviado pela Igreja Mãe de Jerusalém. A Igreja Mãe de Jerusalém teria pessoas muito capazes. Barnabé era, aqui nós falamos, uma pessoa boa, cheia do Espírito Santo e de sabedoria. A Igreja de Jerusalém tinha homens assim, homens com esse perfil, que poderiam muito bem fazer parte da escolha de Barnabé. Eu gostaria até de convidar você a estar participando do estudo, de repente no comentário aí, que outros nomes, além de Paulo, Barnabé poderia ter pensado e pedido à Igreja Mãe em Jerusalém para enviar para trabalhar com ele em Antioquia. Você tem algum nome em mente? Se você não tem algum nome em mente, nós podemos trabalhar de uma forma mais simples, usando o capítulo 6 que já citamos aqui, a escolha aqui dos diáconos. Eu gostaria que você, olhando a sua Bíblia no capítulo 6, os versículos aí de número 5 em diante, vai mostrar para nós a escolha. Era necessário que eles escolhessem homens de boa reputação, homens cheios do Espírito Santo, homens de sabedoria, para resolver o problema pelo qual passava a igreja. E eles fizeram a escolha desses homens, eles oraram, fizeram a escolha, entenderam que era do Espírito Santo essa escolha. O versículo 5 nos apresenta esses nomes. Olha os nomes que são apresentados aí. Um desses nomes talvez fosse o mais apto para estar com Barnabé ali na cidade de Antioquia. Que nome seria esse? Seria, porventura, Estevão? Com certeza não mais, porque ele estava morto. E os que pregaram o evangelho para Antioquia foram aqueles que foram dispersos por causa da pregação de Estevão, que culminou na morte de Estevão. Então Estevão não poderia. Poderia Filipe? A Bíblia fala que Filipe saiu por toda parte pregando pela região de Cesareia. Filipe poderia ser um desses nomes. Aqui fala Estevão, Filipe, Prócoro, Nicanor, Timão, Pármenas e Nicolau, prosélito de Antioquia.
Que nome parece a você que seria o mais próprio para ser o companheiro de Barnabé nesse trabalho em Antioquia? É claro que Nicolau, prosélito de Antioquia, a origem dele, Antioquia. Ele era alguém da própria cidade. Por que não trazer Nicolau para que ele fosse o ajudante de Barnabé ali na tarefa de pregação do evangelho para os gentios? Meus irmãos, é simples. Barnabé, ele sabia muito bem do chamado de Paulo. E nós podemos perceber isso com muita facilidade olhando as Escrituras. O capítulo de número 9, que trata da conversão de Saulo. No versículo de número 15 do capítulo 9, a conversão de Saulo, Deus disse acerca de Saulo, Deus falou para Ananias, vai, porque este é para mim um instrumento escolhido para levar o meu nome perante os gentios e reis, bem como perante os filhos de Israel. Essa palavra que Deus havia falado para Ananias, que foi aquele que Deus usou para que Paulo recuperasse a visão, essa palavra foi ministrada ao próprio Paulo. Paulo, quando vai para Jerusalém, as pessoas estão com medo dele, porque Paulo era aquele que tinha autoridade, cartas que permitiam a prisão de judeus convertidos ao cristianismo e que poderiam ser presos e até mortos se insistissem na pregação de Jesus Cristo como Senhor. Todos fugiam de Paulo. Barnabé foi aquele que se aproximou de Paulo e fez amizade com Paulo. O capítulo 9, os versículos 26 e 27, nós podemos ver com clareza essa amizade. Diz assim: tendo chegado a Jerusalém, procurou juntar-se com os discípulos. Paulo procurou juntar-se com os discípulos. Todos, porém, o temiam, não acreditando que ele fosse discípulo. Mas Barnabé, tomando consigo, levou aos apóstolos e contou-lhes como ele vira o Senhor no caminho, e que este lhe falara, e como em Damasco pregaram ousadamente em nome de Jesus. Ou seja, Barnabé fez amizade com Paulo e ouviu toda a história de Paulo, toda a experiência que Paulo teve. Então Barnabé sabia que Paulo era o instrumento que Deus havia escolhido de forma especial para trabalhar com os gentios, para levar a mensagem até mesmo aos reis dos outros povos. Por isso que Barnabé não escolheu alguém que era de Antioquia, como o Nicolau lá de Antioquia, mas ele escolhe para si o Saulo, porque ele conhecia muito bem a história do Saulo. E o texto bíblico fala, no versículo 26, ele saiu à procura de Saulo, tendo-o encontrado, levou-o para Antioquia. Tendo-o encontrado, nós sofremos o prejuízo da tradução. As escrituras do Novo Testamento estão escritas na língua grega. E toda tradução de um texto para outro perde a palavra alguma essência. A palavra grega, traduzida para nós aqui, a procura de Saulo tendo encontrado, a ideia de que ele saiu para procurar e ele procurou de forma insistente, persistente. Não foi fácil encontrar Saulo. E por que não foi fácil? Porque da última momento que nós temos a história de Saulo, antes disso, em que ele foi para Cesareia, de lá ele foi encaminhado de volta para sua própria cidade, possivelmente já haviam se passado 10 anos. E Saulo sabia muito bem da sua missão. Possivelmente Barnabé, a Bíblia não fala, Barnabé teve dificuldades em encontrar Saulo na cidade de Tarso, que era a cidade de Saulo, porque Saulo era um pregador aos gentios. Saulo estava pregando aos gentios. Então foi necessário que Barnabé fosse persistente nessa procura. E o texto fala que uma vez tendo encontrado Saulo, ele o levou para Antioquia e por todo um ano se reuniram na igreja. Por todo um ano fazendo o quê? Ensinaram numerosa multidão. Um elemento muito importante também aqui, quando fala que muita gente se uniu ao Senhor,
A expressão grega também, o que é muita gente? Hoje, por exemplo, com essa questão do isolamento social, 5 pessoas é muita gente para alguns. O que é muita gente? Não explica para nós quando nós vemos o texto e estamos nesse contexto hoje do coronavírus. Muita gente aqui na língua grega, a ideia é de uma multidão muito grande, uma multidão enorme. Então, muita gente foi convertida a Cristo. Então, durante o ano, muita gente foi ensinada por Barnabé e por Saulo. E é muito bacana isso aqui, vocês vão ver no capítulo 13, quando lá chegarmos, mas apenas uma introdução aqui. Havia na igreja de Antioquia profetas e mestres. Ou seja, Barnabé e Saulo trabalharam naquela igreja e formaram mestres. O que é um mestre? O mestre é o professor de outros. Então eles prepararam mestres naquela igreja. Eles passaram ali ensinando, ensinando, ensinando. Isso nos mostra a preocupação da igreja. Lá no capítulo 6 de Atos, os apóstolos, a igreja está fundamentada no ensino dos apóstolos. A igreja é apostólica, a igreja não é romana, mas a igreja é apostólica. A igreja de Cristo está fundamentada nos ensinos dos apóstolos. E qual era a preocupação dos apóstolos quando foram instituídos os diáconos? A preocupação era o seguinte, de que eles se apegassem à oração e à palavra. Então, Paulo e Barnabé se apegaram à oração e à palavra. Eles passaram o ano ensinando, ensinando, ensinando. É por isso que nós precisamos estudar a palavra. É por isso que nós precisamos pegar textos bíblicos e trabalhar versículo por versículo, ponto por ponto. E isso não pode ser uma coisa chata nem para mim nem para você. Você não pode ficar viciado naqueles textos comuns das Escrituras, aqueles textos que todo mundo só quer pregar aqueles mesmos temas. Você não pode ser doutor naqueles mesmos assuntos. Nós precisamos conhecer toda a Bíblia. Toda a Escritura é inspirada por Deus e útil para o ensino, para a repreensão, para a correção, para a educação na justiça, a fim de que o homem de Deus seja perfeito e perfeitamente habilitado para toda boa obra. Isso é Paulo falando na carta a Timóteo. Um ensino importante sobre a importância da doutrina das Escrituras Sagradas. Então eles passaram o ano inteiro ensinando naquela igreja. Em Antioquia, foram os discípulos, pela primeira vez, chamados cristãos. Se você olhar o texto bíblico com bastante cuidado, você vai perceber, na história do livro de Atos dos Apóstolos, você vai perceber que os cristãos são chamados de irmãos, são chamados de fiéis, são chamados de discípulos, são chamados de os justos do caminho. Aqui, pela primeira vez, eles são chamados de cristãos. O entendimento é de um imitador de Cristo, ou um pequeno Cristo. O cristão aqui, na terminação da língua grega, a ideia é seguidor de Cristo. Mas nós podemos interpretar um seguidor que se confunde com o seu Senhor. Alguns dizem que eles foram chamados em Antioquia de cristãos de uma forma pejorativa, negativa, esses são cristinhos, Nós, pelo texto bíblico, nós não entendemos assim. Na verdade, eles foram chamados de cristãos porque o testemunho deles era um testemunho que tinha tudo a ver com aquilo que Cristo ensinava acerca do discipulado, acerca da caminhada cristã. Está surgindo, está nascendo uma igreja poderosa. Até agora, a igreja de Jerusalém é a principal igreja, é a igreja mãe, é uma igreja judaica, é uma igreja formada de judeus nascidos em Israel, de judeus de cultura helenista convertidos a Cristo também, de gentios que fazem parte dessa igreja e que estão em território de Israel, mas agora a igreja vai encontrar uma expressão muito forte na cidade de Antioquia. Essa igreja de Antioquia vai tornar-se
uma igreja missionária. E tudo isso porque alguns irmãos, cujos nomes nós nunca saberemos, entenderam que era necessário, eles que eram judeus, era necessário que eles pregassem o evangelho aos não-judeus. Fica uma mensagem desafiadora para minha e para a sua vida. Nós precisamos pregar o evangelho para todas as pessoas. Nós precisamos sair da zona de conforto. Com certeza seria muito mais fácil pregar o evangelho para os judeus, porque eles estavam dentro da mesma cultura, dentro dos mesmos costumes. Nós já vimos aqui nas Escrituras, por exemplo, que Pedro e João, lá no capítulo de número 3, nós vimos que eles foram para o templo para orar, ou seja, eles eram convertidos a Cristo, mas eles mantinham os costumes judaicos, porque não atrapalhava em nada a fé. Então era muito mais fácil para um judeu estar pregando o evangelho para outro judeu. Mas esses irmãos anônimos resolveram pregar o evangelho para os não-judeus. Que eu e você tenhamos também em nosso coração esse desejo de fazer da nossa igreja uma igreja missionária. Uma igreja que está nas mãos de Deus. Uma igreja que vê nas adversidades uma oportunidade. Aqui fala os da dispersão. Nós hoje vivemos em nosso país uma certa liberdade religiosa. Hoje todos nós estamos envolvidos neste isolamento social, considerado necessário para evitar de que esse coronavírus possa evoluir de forma a ser trágico para a saúde do nosso povo, mas nós temos a liberdade das redes sociais de pregarmos o evangelho. Eu fiquei muito feliz hoje com um irmão que entrou em contato comigo e no canal dele do YouTube, colocou ali o vídeo da igreja e depois perguntou: pastor, eu coloquei sem perguntar se poderia. Eu disse: claro que pode, irmão. Todos nós deveríamos estar fazendo isso. Deveríamos estar compartilhando em nossas páginas os estudos que nós estamos recebendo da palavra de Deus. Antioquia tornou-se uma igreja missionária. Primeiro, porque ela recebeu ali pessoas anônimas que estavam preocupadas com a pregação do evangelho. Também porque a boa mão de Deus estava presente ali. Então, esses tempos difíceis que nós estamos afastados do culto presencial, a boa mão de Deus está presente. Deus está no controle da situação. Talvez nunca em nosso país o evangelho esteja sendo pregado de forma tão eficiente para um número tão grande de pessoas. Também, aquela igreja era composta de gente altamente capaz e humilde. Barnabé era um homem altamente capaz. Ele conhecia a cultura grega, ele dominava a língua grega e ele era humilde para reconhecer que sozinho ele não poderia ir avante naquela obra tão grande. Eu não consigo fazer esse trabalho sozinho, nem os pastores e pregadores que têm anunciado o evangelho por todos os cantos do Brasil. Nós precisamos que cada membro se torne um cooperador da igreja. E aquela igreja tornou-se poderosa porque era uma igreja comprometida com o ensino das Escrituras. Que este ensino possa impactar poderosamente a minha e a sua vida. Semana que vem, nós vamos concluir esse capítulo de número 11, trazendo aqui uma figura para nós muito interessante de um profeta do Novo Testamento. Nós temos visto profetas em muitas igrejas evangélicas por aí. Será que esses profetas têm alguma coisa a ver com os profetas do Antigo Testamento? Esse profeta que aparece aqui do Novo Testamento, será que ele tem alguma coisa a ver com os profetas do Velho Testamento? Então, um texto muito significativo para nós estarmos aqui estudando na próxima semana. Vamos orar a Deus. Bondoso Deus, muito obrigado pelo teu cuidado e pela tua boa mão. Nós bendizemos a ti, porque a história da igreja é a história do crescimento do Evangelho, é a história da expansão do Evangelho. A igreja de Jerusalém, de multidões, a igreja de Antioquia
foi uma igreja marcada por conversão de multidões. E hoje nós temos irmãos e irmãs espalhados por todos os cantos da terra que têm medo do crescimento numérico. Ó Deus, o crescimento numérico é prova da saúde espiritual da igreja. Uma igreja que não cresce numericamente é uma igreja doente, é uma igreja enferma. A igreja de Antioquia, multidões foram convertidas. E Paulo e Barnabé ministraram durante todo o ano, preparando aquela comunidade para tornar-se poderosa agência de proclamação do Evangelho. Faz assim conosco, que nós sejamos instrumentos teus para que a tua igreja seja também hoje uma poderosa agência do Evangelho. Assim nós oramos no precioso e maravilhoso nome do Senhor Jesus. Amém. Eu louvo a Deus pela sua vida, você que participou conosco desse estudo. Você pode fazer os seus comentários, as suas considerações, as suas dúvidas. Se nós tivermos condições, vamos responder as suas dúvidas na próxima semana. Se não, vamos pesquisar e vamos oferecer para você uma resposta que seja bíblica. E eu quero convidar você para que domingo, pela manhã, esteja atento às páginas da nossa igreja. Nós temos tido a escola dominical para adolescentes, escola dominical para crianças e o culto da noite, também a pregação da palavra às 19 horas. Então Deus abençoe poderosamente sua vida. Fique com Jesus Cristo.